que pega? Temos um vídeo diferente aqui de um canal gringo, só que o vídeo tá em português e ele diz o seguinte: por que o Flamengo pertence à Europa? Chama El Negócio del Futebol. Eu não sei se é um canal espanhol ou se é de algum país aqui da América Latina, mas enfim, não é um canal brasileiro. Só que mesmo assim tá falando que o Flamengo pertence à Europa. É porque tem mais dinheiro do que todo mundo? Vamos ver aqui, eu tô curioso pra ver, me mandaram, vamos descobrir. O Flamengo faturou mais de 370 milhões de dólares em 2025. Esse valor o colocaria na 18ª posição entre os clubes com maiores receitas do mundo. O que é uma loucura. É bizarro. Primeiro que, meu Deus do céu, olha o Real Madrid. Tipo assim, o City, que é uma máquina de grana, tem um desnível ainda pro Real Madrid considerável. E o que eu ia falar que é uma loucura é que, mano, o time que mais faz dinheiro no Brasil, que faz muito dinheiro, que é o Flamengo, a gente tá falando aqui de 1 bi de reais, ele tá atrás, sei lá, do Borussia Dortmund. Tá ligado? Ele tá atrás... O Tottenham, beleza, Tottenham faz grana, Inglaterra. Mas o Atlético de Madrid, ele tá atrás do Milan, na Itália. Assim, querendo ou não, a gente, enquanto país, tá muito atrás dessa galera financeiramente, não tem nem como. À frente de grandes europeus como West Ham, Aston Villa e Grandes europeus, West Ham. Pô, aí é foda. Aí é complicado. Olympique de Marselha. No entanto, há apenas uma década mais do que uma potência econômica, o Mengão era um verdadeiro desastre. O Mengão. É engraçado ver um gringo falar. Seu faturamento era de apenas 108 milhões e acumulava dívidas de 380 milhões de dólares. A situação era tão deplorável que teria havido treinos sem luz nem internet por falta de pagamento. Então, como o clube passou de estar à beira do colapso a se tornar a maior máquina de dinheiro do continente Pô, um gringo vai falar do Bandeira de Melo? É isso mesmo? Será? americano, para entender. Pessoal, mas antes, calma aí, porque eu queria te falar da garrafa Fresh da Golcase. Vocês sempre me veem usando aqui no canal. Essa aqui no detalhe é a minha garrafinha do Vasco, mas tem do seu time também. Ah, eu tô, sei lá, pro Corinthians, vai ter, Palmeiras, vai ter praticamente todos os times do Brasil, tudo licenciado. E agora tem até uma coleção da seleção brasileira. Então, se você quiser entrar no clima de Copa do Mundo, tá tendo também. Enfim, isso aqui é uma garrafa térmica, é muito boa, vai manter a sua bebida gelada por muito mais tempo e quente a mesma coisa, quente por muito mais tempo, e tudo isso é Golcase. Se você ainda quiser, você pode personalizar com o seu nome aqui embaixo pra não ter erro. Se quiser presentear alguém também, pode comprar uma garrafinha ou então uma capinha de, sei lá, do time da pessoa com o nome dela ainda. É um presente bem da hora, tem essa possibilidade também na Golcase e tem o meu cupom de desconto. Adicionando lá na hora de finalizar a compra o cupom Josão, você paga ainda mais barato. Então aproveita o link aqui embaixo na descrição, usa o cupom Josão e agora sim vamos voltar pro vídeo, demorou? Há 3 fases do clube que devemos percorrer. A primeira vai de 2009 a 2012 e a chamaremos de Era Sombria. Não há melhor forma de apresentá-la do que lembrando o que disse Márcio Braga, seu presidente naquela época. O que está acontecendo no Flamengo é exatamente isso. Acabou o dinheiro. Não tem dinheiro. Isso, obviamente, resultava em instalações de absoluta... Aquela foto do Paulo Vitor, goleiro, saindo, acho que lesionado, alguma coisa assim, tipo num carrinho de mão, tá ligado? Num bagulho de pedreiro, dos caras carregar fruta no Ceasa. Precariedade e meses com compromissos atrasados. Ainda tinham pendentes 2,6 milhões a pagar ao Atlético de Madrid pela transferência do paraguaio Carlos Gamarra e quase 13 milhões em salários aos astros Romário e Edmundo, ambos já fora do clube. Incrivelmente, e para a sorte da torcida, o futebol nem sempre responde ao que ocorre nas finanças, ou pelo menos não imediatamente. Não à toa 2009 ganha título, é o que ele vai... É exatamente. Apesar de tudo, o Flamengo conseguiu conquistar a Liga Nacional em 2009, comumente conhecida como Brasileirão, um troféu que trouxe certa esperança de que a situação não estava totalmente perdida. No final daquele ano, Patrícia Amorim Bandeira de Melo assumiu a presidência com a clara intenção de reverter o caos. Durante sua gestão, uma das grandes apostas para conseguir isso foi nada mais nada menos que a contratação de Ronaldinho Gaúcho, vindo do Milan. A operação representou um desembolso inicial de 4... Mano, muito louco ver lá no doc do Ronaldinho como que o presidente do Milan influenciou nele parar no Flamengo. E pra quem não viu o documentário, quando ele tava saindo do Milan, retornando ao Brasil, porque ele cismou que queria voltar pro Brasil, tudo indicava que ele ia pro Grêmio, né? Time que revelou ele pro futebol. E do nada o presidente, só porque o Flamengo também era rubro-negro, ele fala, ah, não, mas e o Flamengo, hein? Né? O Flamengo lá, tem o Flamengo, porque são as mesmas cores do Milan. E aí numa dessa, a imprensa pensou que já tinha alguma coisa, sei lá, encaminhada e tal, e acabou que ele foi parar no Flamengo, de fato. Teve problema lá no Grêmio, os caras, tem até aquelas fotos clássicas deles já com caixa de som pra festa de apresentação do Ronaldinho, mas acabou que deu tudo errado e ele foi, de fato, pro time que também era rubro-negro, só que aqui no Brasil, o Flamengo. milhões de dólares e um pagamento mensal próximo de 600 mil, embora fosse evidente que o Mengão não estava... Caraca, 600 mil. Era isso que pagava na época? Que loucura.
Tipo, muito pouco. Hoje qualquer vagabundo ganha 1,5 milhão. Preparado para suportar tal gasto, a presidente afirmava que a torcida compensaria o custo da contratação, lotando os estádios e comprando produtos licenciados. É isso que o Flamengo quer. A parte de comparecer ao estádio era crucial, porque Corinthians com patrocínio da Avanço debaixo aqui do braço, porque é um patrocinador de desodorante aí debaixo do braço. Genial esse bagulho. Porque na temporada anterior, o clube havia tido uma média de apenas 20 mil espectadores por jogo, embora tivessem que mudar de local devido... Isso aqui é uma parada que a gente fala pouco, tá? O pessoal mais velho pode ser saudosista, e bom era na minha época e tal, mas o futebol ali por volta de 2010, um pouquinho antes, um pouquinho depois, era estádio vazio. Você vê que o Flamengo, tipo, média de 20 mil cabeças. Tá ligado? É muito pouco. E não é exclusividade do Flamengo. Na verdade, muito pelo contrário. Era realmente em tudo quanto é canto. Tem um jogo que viralizou esses dias agora, de Vasco e Fluminense. Acho que o Brasileirão 2011. O Vasco ainda brigando pelo título do Brasileiro. Acabou perdendo pro Corinthians. Mas assim, era um jogo mó importante. Estádio, mano, bem vazio. Tipo, não 100%, mas bem pouca gente. E olha que era um jogo muito importante. Assim, existiu essa época de a galera meio que não consumir estádio, não ir em estádio, não assistir jogo, tipo, fisicamente, estando presente mesmo. Deixa eu só fazer um negócio aqui no celular, porque eu tô sem retorno do chat. Aí eu vou fazer aqui as reformas que está quer. A parte de comparecer ao estádio era crucial, porque na temporada anterior, o clube havia tido uma média de apenas 20 mil espectadores por jogo. Embora tivessem que mudar de local devido às reformas que estavam sendo feitas no Maracanã para a Copa do Mundo de 2014, a porcentagem de ocupação estava muito abaixo do desejado. Por isso, com a chegada de Ronaldinho, as pretensões eram altíssimas. Amorim chegou a dizer que com a sua incorporação, a equipe poderia ser o novo Barcelona. Lamentavelmente para eles, não chegaram nem perto disso. Talvez, ó pai, só gratidão. como vimos em outro vídeo do canal, ter dado a Dinho por contrato 2 noites por semana totalmente livres para ir a festas. Pô, teve isso no contrato? Pode sair pra festa do... Teve isso? Inacreditável, mas tudo bem. Não foi a melhor ideia. Além de um ou outro campeonato estadual, o time carioca não estava no nível de competir pelos grandes títulos. Naquele momento, já haviam passado mais de 30 anos desde a sua única Copa Libertadores, o torneio mais importante e cobiçado da América do Sul. Embora, para ser 100% francos, a realidade é que eles conseguiram um Brasileirão sob o comando de Amorim. Simplesmente não foi um dos disputados durante aquelas temporadas. A diretoria conseguiu que o título de 1987 fosse oficialmente reconhecido. Então, tecnicamente, eles levantaram um troféu. O péssimo desempenho esportivo foi acompanhado, obviamente, por uma gestão financeira deplorável, algo que, de fato, já estava se tornando bastante comum. O próprio Ronaldinho depois processaria o clube por falta de pagamento. No final do ciclo dessa diretoria, os cofres do clube mostravam aqueles 380 milhões de dólares em dívidas que lhes mencionei no início, uma verdadeira loucura. O Mengão precisava de uma virada drástica, se não quisesse acabar na irrelevância absoluta, disputando uma liga menor. Para sua sorte, chegou este senhor e vestiu-se de herói para a instituição. Nos referimos a Eduardo Bandeira de Melo, que venceu as eleições em dezembro de 2012 e se tornou presidente. Assim, passamos à segunda etapa do nosso percurso, que vai até 2018. Cara, eu fico me perguntando toda vez que a gente vê a história do Bandeira de Melo e do que ele fez no Flamengo, pô, não deve ser tão simples assim, né? Porque até a gringa já reproduz a história que tal, meio que todo mundo sabe mais ou menos o caminho. Pô, mas eu fico pensando se os outros times não fazem porque o caminho não é tão simples assim, ou se os caras só estão, sei lá, tocando foda-se mesmo e roubando o que tem que roubar e colocando no bolso. Sabe, será que quem quisesse daria pra fazer e a galera não faz por falta de profissionalismo? Ou, na verdade, a história não é tão fácil assim, só que os caras vendem como se fosse? Eu fico na dúvida. 18 e a chamaremos de Renascimento. Antes de assumir a instituição, Bandeira de Melo era, acima de tudo, um fanático do Flamengo. Mano, falando que parece o Varatskhelia. É sócio proprietário desde 1978. E tem claro que, depois da sua família, o Mengão foi o mais importante que lhe aconteceu na vida. Além disso, no âmbito dos negócios, chegou com uma longa formação devido à sua passagem pelo Banco de Desenvolvimento do Brasil, algo que seria fundamental nos anos seguintes. Desde o primeiro momento, o objetivo foi devolver a equipe ao topo, não só do seu país, mas também do continente. Para isso, o novo diretor tinha mais do que claro que a prioridade devia ser o financeiro. Ele declarou: alguns dias depois de assumir o cargo, fui ao centro de treinamento pela primeira vez. Fui me apresentar, mas aos meus ídolos que estavam lá, os jogadores, devíamos 3 ou 4 meses de salário. Eu disse, morro de vergonha. Assumo o cargo, venho aqui falar, mas devemos-lhes 4 meses de salário. Isso é uma vergonha. Toda vez que o Flamengo pagava salários, era notícia. Não é notícia, é uma obrigação. Eu disse que isso deixaria de ser notícia, que o Flamengo pagaria pontualmente. O primeiro passo... Enquanto eu falo isso aqui, enquanto eu faço essa live, a gente tem notícias do Corinthians atrasando salário.
Falaram que, tipo, não vai ser um atraso tão grande, parece que era pra ter pagado ontem, do dia que eu tô gravando, e aí hoje ainda não pagaram, e aí vai ficar pra, tipo, semana que vem, então é um atraso curto e tal, mas a gente tem isso acontecendo num time do tamanho do Corinthians. A gente vê que realmente um problema que o Flamengo resolveu lá no começo da década passada, times grandes aqui estão nele até hoje. Passo para reverter a situação foi aproveitar os mais de 40 milhões de torcedores da instituição. Foi então que a diretoria lançou o programa Nação Rubro-Negra, que entraria em vigor em 2013. Este consistia em uma série de associações com diferentes benefícios, principalmente relacionados à compra de ingressos. Os preços variavam entre 18 e 93 dólares. O comunicado oficial era contundente. Para recuperar sua posição como o maior clube do mundo, o Flamengo precisa de receita. Do mundo? Nossa, Deus, do Brasil a gente já discute, do mundo, meu Deus do céu. E é aqui que a torcida entra em jogo. Com este E recuperar? Como recuperar? Em algum momento foi? projeto, cada um dos 40 milhões de torcedores poderá contribuir Tá, dá pra falar aqui, né? 81, tá show de bola, mas mesmo e assim. fazer parte da reconstrução do mais querido que busca quitar dívidas, reestruturar e trazer mais títulos à Gávea. No primeiro dia de lançamento, mais de 2.700 pessoas se conectaram A Copa do Brasil de 2013 pode ter sido um dos títulos mais inacreditáveis que eu já vi, tendo em vista o elenco da época em comparação com a Copa do Brasil de 22. É que, cara, na real, tipo assim, sim, o time do Flamengo ele era bem ruim comparado ao de hoje. Só que o resto do Brasil também não estava tão longe, não. Você tinha ali um Corinthians que ainda tinha uma grana, né? Tinha contratado o Pato e tal, beleza. Tinha acabado de ganhar o Mundial, então dinheiro. O Santos estava na saideira do Neymar e logo depois que o Neymar saísse, o Santos ia ter um baita de um cheque para gastar. Gastou mal, gastou no Damião, que deu muito errado. Mas assim, o Fluminense 2012... um baita elenco, depois a gente teria a época do Cruzeiro, a época de ouro do Cruzeiro, mas assim, os times que não estavam em boa fase eram times bem qualquer coisa, bem qualquer coisa. O futebol brasileiro como um todo avançou muito. ao Wi-Fi, acessaram o site e aderiram ao projeto, um número que só cresceria com o tempo. Falando em Wi-Fi, sabia que quando vai ao estádio, a um bar ou ao aeroporto, quase sempre acaba conectado a redes abertas que não sabe Vai vir uma publi gringa quem as aqui. controla nem quão seguras são? É bem possível que não esteja protegida e que alguém observe todo o seu tráfego de informação, desde senhas e conteúdo pessoal até Todo o meu tráfico? Aí não. dados bancários. Por sorte, há uma forma de solucionar isso e ela vem com a NordVPN. A NordVPN, eu mesmo já fiz publi pra eles, vou pular aqui o gringo publicitário. no tempo, nos ajuda a manter o canal crescendo. Voltando ao programa Nação Rubro-Negra, no seu primeiro ano, a arrecadação atingiu 16 milhões de reais, o que significa cerca de 7,6 milhões de dólares a taxa de câmbio daquele momento. No ano seguinte, Loucura, né? O dólar, tipo, muito perto do real. o valor duplicou, Tipo, agora que o dólar tá baixo de novo, tá tipo 4,90. Sinistro. atingindo 30 milhões de reais, e para 2018 já estava em 40 milhões. Como você verá, estamos falando de um crescimento de quase 200% em 5 anos. Uma verdadeira loucura. O segundo eixo de ação de Bandeira de Melo envolveu a assinatura de novos patrocinadores. Para isso, contratou a empresa E-IBS, uma das auditoras mais respeitadas do mundo. Para quem não a conhece, basicamente, ela verifica se os números divulgados pelas organizações, no caso o clube, são verdadeiros. A ideia era simples, transmitir segurança e uma imagem institucional séria. Parece óbvio, mas é crucial para que as marcas queiram se associar à equipe, e nem sempre é feito corretamente. Graças a esta e a várias outras decisões durante seu período, foram atraídas empresas como Peugeot, Caixa, Adidas, TIM e Carabao, Peugeot teve no Flamengo? entre outras. As receitas de patrocínio passaram de 34 milhões de reais em 2012, equivalentes a cerca de 18 milhões de dólares, para 90 milhões em 2018, representando quase o triplo. Não lembro da Peugeot no Flamengo, né? Por último, uma das decisões mais difíceis que teve que tomar foi a de se desfazer de seus melhores jogadores e das jovens promessas. Um sacrifício incrivelmente doloroso, mas necessário para continuar melhorando no aspecto econômico. Assim foi como Vinícius Júnior foi vendido ao Real Madrid por mais de 50 milhões de dólares, e Lucas Paquetá fez o mesmo com o Milan por 41 milhões. E Reinier também, mas ninguém fala. Ao fim do mandato, os resultados financeiros eram simplesmente extraordinários. A receita passou de 212 milhões de reais em 2012 para 477 milhões em 2018. Quanto à dívida, esta baixou de 380 milhões de dólares para apenas 79 milhões. Será que é difícil demais fazer isso aqui? O Será? plano tinha sido um sucesso, mas todos sabemos que, no fim das contas, o que importa aos torcedores são os títulos. Os torcedores do Flamengo não vão ao centro do Rio de Janeiro festejar um bom balanço financeiro. E no aspecto esportivo, o Mengão ainda estava abaixo das expectativas. Caraca, o Daronco. Nossa, o Daronco existe há mais tempo do que eu lembro. Olha o Romarinho! O processo Por que
Eu acho que o gringo não percebeu que isso aqui não é o Flamengo. Eu acho que o gringo tá achando que o Atlético Goianiense é o Flamengo. Se pá que a gringaiada aqui ficou maluca. Financeiro. E no aspecto esportivo, aqui é o Flamengo, show de bola. o Mengão ainda estava abaixo Aqui eu acho que não. Eu acho que não, o Flamengo aqui não, hein? das expectativas. O processo de reconstrução com as Beleza, Flamengo. transferências Isso aqui é tipo aquela galera que não entende nada de futebol e aí, sei lá, aparece alguém com a camisa do esporte, tá ligado? E o cara fala, e essa camisa do Flamengo, tá ligado? mencionadas e outras saídas, como a de Wagner Love, havia deixado o lado competitivo em segundo plano. No primeiro ano da nova direção, a equipe terminou no 16º lugar da liga. Olha aí. Olha aí. Podia estar assim até hoje. Eu acho que o mundo seria um lugar bem melhor. A apenas um ponto do rebaixamento. Nas Olha aí. Olha que época duas boa. temporadas seguintes, também não superou a 10ª posição. Não foi até 2016 que o time carioca começou a decolar. Naquele ano, ficou em terceiro e em 2018 alcançou o vice-campeonato. No âmbito continental, voltou a aparecer em 2017, chegando à final da Copa Sul-Americana, torneio que representa na América do Sul algo similar à Europa League no velho continente. Quando 2018 terminou, embora não tivesse levantado nenhum título significativo, a missão do presidente estava mais do que cumprida. O clube tinha sido salvo, as contas voltaram a ser positivas e o desempenho esportivo estava melhorando. Por isso, apenas um mês após inaugurar o centro de treinamento Jorge Jalal, obra avaliada em mais de 6 milhões de dólares, o comando foi passado adiante. Assim, avançamos para a última etapa do nosso percurso, que chamaremos de Era Dourada. O período começa com a presidência de Rodolfo Landim em 2019 e vai até a atualidade. Agora sim, depois de ter chegado ao fundo do poço e se recuperado, Agora é Gabigol, agora é Arrascaeta, ei lá. havia chegado o momento de conquistar a glória eterna. Mal acomodado em seu escritório, aproveitando os 26 milhões de dólares que seu antecessor deixou para investir na equipe, Landim foi ao mercado com uma única missão: montar um time invencível. No primeiro ano, contratou Georgian de Arrascaeta, vindo do Cruzeiro por 28 milhões de dólares, a transferência mais cara do futebol brasileiro. Outras grandes chegadas Caraca, ele foi na época? foram as de Felipe Luiz, ex-Atlético de Madrid e hoje treinador do clube, Rafinha, Não mais. ex-Bayern de Munique, Gerson, Pablo Mari, Rodrigo Caio, Bruno Henrique e Gabriel Barbosa. Moleque, olha essas contratações. É que deve ter gente que foi contratado também, não deu certo e aqui colocou só quem vingou, né? Mas, meu Deus do céu, todo mundo aqui deu muito certo. Até o Rodrigo Caio, que depois virou médico, mas antes de virar médico, jogou muita bola. Mais conhecido como Gabigol. Era um verdadeiro timaço. A única coisa que faltava era alguém para dirigir o projeto. Foi ali que apareceu ninguém menos que Jorge Jesus, ex-treinador do Benfica. Ficava mais do que claro que o Flamengo ia com tudo. E o fez. No Brasileirão, o domínio foi absoluto. Em 2000 Última pergunta, por que o Vasco não faz a mesma coisa que o Flamengo? Então, aí que eu tô falando, nem só o Vasco, mas o Corinthians, sei lá, o Inter, o São Paulo, todo mundo, tá ligado? Por quê? E aí é o que eu falo, pô, será que a história, na verdade, tá mal contada? Não é tão simples assim? Será que não tem coisa nos bastidores? Ou então não, é simples sim, os caras só não fazem porque é incompetente. Eu fico nessa dúvida, cara. Fico nessa dúvida. 2019, coroou-se campeão, abrindo 16 pontos de diferença para o Santos, que ficou em segundo lugar. No que diz respeito à bendita Copa, Foi quanto? abrindo 16 pontos de Caralho, que loucura. Nossa, foi 16 pontos. Nossa. diferença para o Santos, que ficou em segundo lugar. No que diz respeito à bendita Copa Libertadores, 38 anos depois de sua última conquista, o time carioca voltou a escrever seu nome. Com o Gabigol desafiando a maldição ao tocar na taça antes do jogo só para se vestir de herói no final. Foi, sem dúvida, uma das finais mais inesquecíveis. Graças a estas duas conquistas, a instituição recebeu um prêmio de 30 milhões de dólares, 8 pelo título nacional, 20 pelo continental e mais 2 pela sua participação no antigo formato do Mundial de Clubes. No fim do ano, o balanço econômico registrou 165 milhões de dólares em receita. Nada mal. Mais importante ainda, a torcida nunca esteve tão conectada com o clube como agora. Em 2011, haviam registrado uma assistência média de 20 mil pessoas no estádio, mas em 2019, o número havia crescido para 58 mil. Outro mundo. E aqui não é só o Flamengo, tá? Acho que quase qualquer time brasileiro, se não qualquer, nessa época ali de 2010, 11, um pouco antes, um pouco depois, era muito menos do que a média de agora. Não sei o que aconteceu, se tem alguma explicação para esse fenômeno, mas em algum momento a gente voltou a ir para estádio porque em algum momento anterior a esse a gente não estava indo. Dentro de campo, nos anos seguintes, as alegrias continuariam. Talvez a temporada mais notável, com exceção da que acabou de terminar e que comentaremos em alguns momentos, foi a de 2022. Com grandes reforços como Everton, Gerson, Pulgar e Vidal, o time conseguiu dois De novo o time comprando o Gerson, né? Porque ele tinha saído. objetivos claros. Nossa, o Vidal aqui... Nossa.
Expectativa lá em cima, a realidade lá embaixo. Em primeiro lugar, se consagraram na Copa do Brasil, um dos campeonatos mais prestigiados do país. Em segundo lugar, e mais importante, conquistaram a terceira Libertadores ao vencer por 1-0 o Atlético Paranaense na final. Mais uma vez, o prêmio econômico. Atlético Paranaense na final também é top, coisas nada a ver, mas tudo bem. Foi lá só pra tomar pancada pro meio da... Por esse bom desempenho foi de substanciais 25 milhões de dólares. Para 2024, após 5 anos de presidência, Rodolfo Landim havia conquistado 2 Copas Libertadores, 2 Brasileirões, 2 Copas do Brasil, 2 Supercopas Brasileiras e uma Recopa Sul-Americana. Embora não possamos falar de uma hegemonia absoluta, o Mengão havia se transformado em candidato a qual... A gente não pode falar de hegemonia porque, graças a Deus, o Palmeiras existe. Obrigado, Leila. Tamo junto. Se não fosse vocês... Alô, meus manos palmeirenses. Pô, assim, gratidão pra caramba, tá ligado? E eu nem sou lá a pessoa mais próxima do Palmeiras, nem é o caso. Mas também não dá pra deixar de agradecer. Obrigado, Daverson. Obrigado, Andreas, tá ligado? Obrigado. Qualquer competição que disputasse, e sua economia era mais do que invejável. Sabe quem que eu não agradeço? O juiz da final passada, que como é que você não expulsou o Pulgar naquele lance? Inacreditável. A bola nem tava rolando, tipo, nem tava valendo o jogo. O Pulgar foi lá, agressão, e não... tudo bem. Não apenas em nível continental, mas mundial. Segundo o ranking Money League da Deloitte de 2022, o time carioca ocupava a 20ª... Caraca, e os times ali de Portugal? Sexta posição entre as equipes com maior em 22. faturamento. O valor registrado era de 192 milhões de euros. City fazendo mais grana que o Real Madrid. Estava acima de Crystal Palace, Ajax, Sevilla e Vila Real. Se olharmos apenas para as receitas comerciais, o fenômeno é ainda mais surpreendente. Os 71 milhões de dólares que gerou por essa via em 2023 o colocaram como o 17º clube com maior faturamento nesse conceito, superando assim o Napoli, West Ham, Marselha e Newcastle, entre outros. Só os patrocínios de uniforme lhe rendiam 34 milhões de dólares por ano. A Adidas, por uns reportados, 13,8 milhões. O banco BRB, por 6,4, Pixbet, por 4,8 e, finalmente, o Mercado Livre, por 4 milhões por temporada. Além disso, o Mengão não só gerava muito dinheiro, como também o administrava de forma excelente. Considerando as 5 temporadas seguidas até 2023, o Flamengo reportou ter sido o segundo clube com maiores lucros no mundo, ficando atrás apenas do Bayern de Munique. As finanças eram inigualáveis e a equipe ficava cada vez certo esses números? mais competitiva. Os cariocas estavam prontos para que 2025 fosse o ponto alto. E foi. A temporada começou com a contratação de Felipe Luiz como seu novo treinador, com um pagamento anual próximo de 5 milhões de dólares. No mercado de transferências também foram feitas grandes movimentações. Pelo lado das vendas, saídas como Gerson para o Zenit, Wesley para a Roma, Alcaraz para o Everton, Matheus... Cara, o Alcaraz foi do nada, veio do nada, foi aleatório demais. Matheus Gonçalves para o Al-Ahly, ninguém nem lembra do Alcaraz. Deram nada menos que 74 milhões de euros. Vejam os clubes com os quais foram feitos os negócios. Tranquilamente, poderíamos estar falando de alguém de primeira linha da Europa. No que diz respeito às compras, também chamaram atenção. A contratação de Samuel Lino por 32 milhões de euros foi a mais cara na história do futebol brasileiro. Outros, como Jorginho, vencedor da Champions League, e Jorge Carrascal, também se juntaram à equipe com importantes bônus salariais. A aposta continuava altíssima. O primeiro título que chegou seria a Supercopa do Brasil. A partir daí, havia 3 grandes competições, o novo Mundial de Clubes, a Libertadores e o Brasileirão. Em relação à primeira, embora não tenha chegado tão longe quanto seu compatriota Fluminense, na fase de grupos venceu o campeão Chelsea e travou uma boa batalha contra o Bayern nas oitavas de final. A recompensa foi nada menos que 27,7 milhões de dólares. Longe de desanimar, o time carioca seguia focado nas 2 competições restantes. O Mundial pagou uma nota pra galera, né? Quase 30 milhões de dólares. Sem nem ter passado perto de vencer. No que diz respeito à Libertadores, enfrentou na final o Palmeiras, que foi seu algoz em 2021. Embora, é preciso dizer, pudessem ter sido eliminados facilmente, já que avançaram nos pênaltis contra o Estudiantes e as semifinais também foram muito disputadas. No último jogo do torneio, desta vez, os comandados por Felipe Luiz vingaram-se e conquistaram sua 4ª Copa Libertadores. Vejam como até 2019, o Flamengo tinha apenas a conquista de 1981. Poucos anos mais tarde, já acumulava 4. Quem sabe como terminará este ranking, que hoje é liderado pelo Independiente no... Isso aqui é questão de tempo para os caras perderem e virar um monte de brasileiro ali no top 3, 4. No fim da década. Finalmente, poucos dias após o título americano, o Mengão voltaria... Um sorriso meio com cara de choro. Liderado pelo Independiente no fim da década. Sabe quando você tem que rir forçado, tá ligado? Você acabou de passar por um momento terrível, mas...
tá ligado? Finalmente, poucos dias após o título americano, o Mengão voltaria a dar a volta olímpica na liga local, acumulando sua 8ª conquista. O domínio era absoluto, e não se tratava de sorte, mas de algo totalmente fundamentado nas bases econômicas que foram construídas ao longo da última década. Até o próprio treinador dele afirmou: nos últimos anos, desde 2019, sempre um clube brasileiro chega à final. Para mim, é o poder econômico sem dúvidas. Melhores jogadores, mais chances de disputar títulos. Hoje, o Brasil tem clubes com capacidade econômica de nível europeu. Alguns jogadores tinham ofertas maiores de clubes europeus e o Flamengo conseguiu igualar. O melhor exemplo disso é o novo contrato que o Flamengo assinou com a Betano como patrocinador principal da camisa. Este acordo é de 46 milhões de dólares por ano, o mais alto do seu país e o 9º de todo o mundo, superando o de grandes clubes. Caraca, é o 9º do mundo. Como o Atlético de Madrid com a Ryder. Luiz Eduardo Baptista, atual presidente do clube, declarou que o objetivo é ser o Real Madrid das Américas. Calma também. Calma lá, chefe. Finalmente, aqueles incríveis resultados esportivos de Se for o Real Madrid atual, acho até uma boa, tá ligado? Assim, na verdade, o Real Madrid que tá virando o Flamengo, né? Porque tudo que Tchouaméni e Valverde estão fazendo, Gerson e Varela já fizeram antes. Tem que ser falado. 2025 deram frutos na economia. Receberam 28 milhões de dólares pelo Mundial de Clubes, 33 milhões pela Libertadores, aproximadamente 10 milhões pelo título da Liga e entre 1 e 4 milhões pela sua participação na Intercontinental. Embora ainda falta a apresentação oficial dos resultados financeiros de 2025, espera-se que, graças a tudo o que foi mencionado, o Flamengo ultrapasse a marca dos 370 milhões de dólares e talvez atinja a dos 400 milhões. Se compararmos com os clubes da Premier League, esse valor representaria cerca de 300 milhões de libras esterlinas, deixando-o no 7º lugar, atrás apenas do Big Six e do Newcastle. Deixaria no 7º lugar. O time disparado mais rico do país. A Inglaterra tem muito dinheiro, velho. Tem muito dinheiro, meu Deus do céu. Ou seja, o time brasileiro tranquilamente O Newcastle tem mais grana. Newcastle. Poderia fazer parte da melhor liga do mundo. Assim, em apenas 10 anos, o Mengão passou de estar na ruína absoluta a se equiparar tanto esportiva quanto economicamente aos maiores clubes do mundo. Será questão de tempo para ver se os outros da região têm a capacidade de seguir seus passos. Não se esqueçam de se inscrever e qualquer comentário. Cara, bom vídeo do Varatskhelia, tirando o momento de gafe ali do Atlético Goianiense e a mesma história que a gente já ouviu aqui algumas vezes e que infelizmente é real e que eu fico na dúvida de se é tão fácil porque mais ninguém repete. Mas infelizmente é isso aí. Chovemos no molhado, mas chovemos no molhado com um gringo dessa vez e com o Atlético Goianiense aparecendo ali do nada.